Graça e paz, irmãos, boa noite. Como é bom nós estarmos reunidos e adorando a Deus. Há uma presença do Espírito Santo aqui nesse lugar, enquanto a gente estava adorando a Deus, e os irmãos aqui ministrando, e Deus começou a falar algumas coisas ao meu coração, e a gente não deve resistir à presença do Senhor, porque Ele é doce, Ele é suave, e Ele nos toca e Ele nos restaura. Amém? Nessa noite nós vamos continuar estudando a série Jesus. Nós estamos fazendo uma jornada pelo livro do Evangelho de João. E na semana passada o pastor pregou sobre a ceia especificamente, mas na semana que antecedeu, ele finalizou ali aquele capítulo 11, em que nós já vínhamos dali estudando sobre a ressurreição de Lázaro, e depois todo o significado que teve aquele momento ali em que Lázaro ele vem para fora e Jesus ordena que aquelas pessoas ajudassem a tirar as faixas que estavam prendendo ele. Os irmãos lembram disso? Essa jornada pelo Evangelho de João tem sido algo muito precioso. Deus quer falar conosco e Jesus, ele deseja renovar o nosso coração no entendimento de quem Ele é. E nessa noite, mesmo assentados, mas com reverência à palavra do Senhor, eu gostaria de convidar você que você abrisse a sua Bíblia ali no Evangelho de João, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Aqui na minha tradução, o título desse trecho chama-se Jesus, ungido por Maria em Betânia. João capítulo 12, versículo 1. Vamos ler. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Vamos baixar nossas frontes e orar mais uma vez pela palavra. Deus, obrigado, Senhor, porque os nossos corações, eles anelam, eles anseiam pelo Senhor. E nessa noite eu sei que o Senhor deseja falar conosco. Talvez já tenhamos ouvido muitas ministrações sobre esse texto, já tenhamos lido, mas eu peço, Pai, que pelo poder do Teu Espírito Santo, que é o único que revela a Ti mesmo em nossos corações, o Senhor renove, Deus, a Tua palavra e nós possamos ter um coração ensinável para acolhê-la. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que capítulo tremendo esse capítulo 12. O pano de fundo desse momento aqui, ele é muito tremendo, porque Jesus ele volta para Jerusalém e já era um momento de preparação para tudo que havia de acontecer com ele. Já estava sendo tramada a sua morte, já havia uma busca pela presença de Jesus. Aqueles que o vissem, que soubessem onde ele estava, qual era o seu paradeiro, deveriam denunciá-lo. Ele estava já num momento que antecedia o Getsêmani e a sua ida para a cruz, a sua entrada em Jerusalém. E então, ali em Betânia, Jesus é recebido na casa de Simão. Acredita-se que foi na casa de Simão. E ele é recebido com essa ceia, esse jantar especial.
Nessa ocasião havia ali Lázaro, que ele havia ressuscitado, havia Maria, Marta, alguns de seus discípulos, e também haviam alguns fariseus, alguns curiosos. Jesus sempre estava cercado por essas pessoas. E essa cena que o próprio Jesus vai dizer que deveria ser lembrada por onde o evangelho fosse pregado, de tão impactante que foi esse momento. Cena impactante que eu quero convidar você agora a se colocar no lugar dessa mulher aqui que ungiu o Senhor. E eu quero te perguntar, o que você entregaria de precioso da sua vida aos pés de Jesus nessa noite? A palavra, ela vem primeiro para mim, ela veio e o Senhor falou profundamente ao meu coração. E quando eu estava novamente revisitando esse texto e me preparando e pedindo graça para o Senhor, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar com o teu povo? O Senhor tem algo para falar especificamente com cada um de nós, porque nós entramos aqui, irmãos, para receber a palavra, para sermos impactados por ela e para mudarmos aquilo que precisa ser mudado. É por isso que você está aqui nessa noite. Então, essa cena tão impactante, ela deve nos fazer refletir já imediatamente. O que nós entregaríamos aos pés do Senhor? O que você entregaria? O que você faria nessa cena? Tentei projetar ali, a imagem fica um pouquinho distorcida, mas só de olhar essa imagem a gente já fica com o nosso coração tão aquecido por essa devoção extravagante dessa mulher que a Bíblia fala que para sempre ela seria lembrada na sua atitude e na sua devoção. E devoção é algo que significa um apego profundo, sincero e fervoroso a Deus. Teve até um momento que eu estava buscando ali o significado disso, e daí o Google, ele traz ali várias coisas e ele, colocou ali um apego profundo, sincero e fervoroso à religião. Mas uma outra definição daí me mostrou um apego profundo e sincero a Deus, às coisas eternas. Pode passar, por favor, o próximo slide, Alice. E meditando sobre esse texto, tão conhecido por nós, e talvez nós já tenhamos ouvido várias ministrações sobre isso, mas quando nós paramos para olhar para essa mulher e pensar o porquê que ela teve essa atitude de uma devoção extravagante, eu até encontrei uma tradução bíblica que, ao invés de falar que Jesus, ungido por Maria, falava uma devoção extravagante de Maria. É somente no Evangelho de João que nós vemos o nome Maria. Nos outros evangelhos, essa mulher, ela fica somente aparecendo assim, uma mulher que ungiu o Senhor. Mas aqui em João, nós vemos que foi Maria. E quando Maria, ela entra nessa sala, quebrando os protocolos, ali no versículo 3, vai falar o quê? Que ela, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ela unge os pés de Jesus e os enxuga com os seus cabelos. Nós precisamos pensar que para a cultura daquele tempo, para a cultura que, o pano de fundo de tudo que existia ali, foi algo muito, muito impactante, muito diferente. E, de fato, ela quebrou ali muitos protocolos, enfrentou olhares, julgamentos, porque naquela atitude ela passou e talvez muitos clichês, muitas coisas que os homens daquele tempo, os religiosos, consideravam como um comportamento, uma postura adequada religiosa, ela agora vai e se prostra. Ela agora vai e derrama algo que a Bíblia vai falar que era um nardo muito, muito caro, muito precioso, aos pés do Senhor. Mas a grande questão aqui para nós é que essa devoção apaixonada, essa devoção extravagante de Maria, ela somente aconteceu porque Maria sabia quem Jesus era. Você sabe quem Jesus é? Você tem conhecido esse Jesus?
Nós não entregaremos coisas valiosas e que nos custem se nós não conhecermos quem Deus é. A devoção, ela vai ser um fruto do nosso relacionamento, da nossa comunhão com Jesus. Porque é para isso que Ele nos chama. E é à medida que nós vamos conhecendo o Senhor e nos aprofundando nesse conhecer, nos aprofundando em quem Cristo é, deixando que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração, nós vamos experimentando essa dimensão de fé que nos leva a atitudes como essa daqui. Então, a devoção apaixonada, a devoção dessa mulher e a minha e a sua devoção ao Senhor, ela não pode ser produzida por homens. Não foram os homens, porque ela ali, quando ela entra naquela sala, ela já começa chamando a atenção talvez até dos guardas romanos. Eles poderiam prendê-la, poderiam levá-la, poderiam matá-la. Onde já se viu fazer isso? Para esse que se diz o Filho de Deus, para esse que se diz aquele que pode perdoar pecados, para esse que se diz o Todo-Poderoso e ressuscitou a Lázaro. Quem que é ela? Ela poderia correr risco de vida ali quando ela entra naquele ambiente, mas o que deve saltar aos nossos olhos é a devoção, irmãos, que não é a religião, mas a devoção, a comunhão verdadeira com o Senhor, que é para isso que você é chamado, eu e você somos chamados. Ela não é fruto de homens, ela não é uma obra humana, mas ela é feita pelo Espírito de Deus em nossos corações. É por isso que quando nós entregamos as nossas vidas para Cristo, reconhecemos que Ele é nosso suficiente Salvador e Senhor, o Espírito Santo de Deus vem morar, habitar em nosso coração, e então nós passamos a ser filhos. E passamos então agora por uma transformação da nova vida. Mas isso é algo produzido pelo Espírito Santo. Essa devoção apaixonada dessa mulher, que levou ela a fazer algo tão impactante, não foi porque ela queria ser famosa, não foi porque ela talvez assistiu Jesus fazer um milagre e de longe ela pensou, eu quero ser conhecida também, então eu vou fazer algo que vai marcar, né? Não. Ela simplesmente sabia quem Jesus era. O Evangelho já tinha impactado o seu coração. E ela agora não era mais uma seguidora. Ela era uma discípula, uma adoradora. Por isso que nós não experimentaremos a plenitude da vida cristã se nós não tivermos uma comunhão verdadeira e pessoal com o Senhor. A religião, ela pode, Ela pode nos sustentar. Ela pode nos levar por um tempo. Mas vai chegar um momento em que você precisará olhar para dentro de você mesmo e pedir que Deus revele o teu coração. E é por isso também que muitas vezes nós não devemos esperar, colocar a nossa expectativa nas pessoas ou nos homens. Porque partindo desse princípio de que só o Senhor, através do seu Espírito, Ele tem o poder de mover um coração a ponto dessa pessoa ter essa extrema devoção, muitas vezes nós estamos caminhando na fé, e eu não sei se você é como eu, que não tive, não tenho ainda, por exemplo, o restante da minha família convertida ao Evangelho, mas muitas vezes eu quis fazer isso na força do meu braço. Muitas vezes eu esperei uma devoção apaixonada daqueles que não conhecem o Senhor. E deixei de dobrar os meus joelhos e orar por essas pessoas e tentei fazer essa obra que é do Espírito na força do meu braço. Você já passou por isso? Você já passou por uma situação em que você quer fazer o trabalho que só Deus pode fazer? Nós não podemos achar que os nossos melhores esforços, irmãos, poderão produzir aquilo que só o Espírito pode. Só o Espírito Santo de Deus. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando Ele entra no nosso coração e quando Ele nos convida
para essa vida de comunhão, para essa vida de andarmos perto de Jesus, para essa vida que vai falar de um evangelho vivido todos os dias, algo tremendo começa a acontecer. Ele começa a agir nas nossas vidas e nós provavelmente seremos levados aí a ter atitudes como Maria. Maria sabia quem Jesus era. A verdade do evangelho já tinha levado ela aos pés do Senhor. Mas essa foi uma obra feita por Deus. Ela já não era mais uma espectadora, ela era agora uma discípula, uma adoradora. A segunda reflexão que eu trago é: seguir a Cristo nos custará tudo. Lá vem a Cris falar sobre isso, né? Eu estava lembrando que na outra pregação que eu vim aqui, eu também acabei falando um pouco sobre essa questão, né? De nós tomarmos a nossa cruz. Seguir a Cristo irá nos custar tudo. E eu até encontrei uma frase de Billy Graham que fala assim: a salvação é de graça, mas o discipulado, e agora nós vamos pensar que o andar com Jesus nos custará tudo. Não há como nós ficarmos em cima do muro. Não há como nós acharmos que podemos andar com Deus e também andarmos segundo os padrões do mundo. E aqui nós precisamos entender que vai nos custar. Talvez essa frase seja dura para alguns. Como assim? Vai me custar tudo? O texto fala ali no versículo 3, né, que eu já havia lido, que Maria, tomando uma libra de um bálsamo de nardo puro, muito precioso, unge os pés de Jesus, derrama aquilo ali, gasta aquilo ali, entrega. E quando nós vamos ver que esse nardo puro, de grande valor, e algumas versões e também nos outros evangelhos, inclusive em Marcos, fala que o custo específico foi de 300 denários, que era o equivalente a mais ou menos um ano de trabalho. Mas quando você vai buscar o significado do que era esse nardo puro, irmãos, é uma riqueza tão grande a palavra de Deus, que você é constrangido por essa riqueza e você pensa assim: Deus, como eu preciso dessa palavra. Esse nardo, esse bálsamo, algumas versões falam em bálsamo, ele era como que um óleo que ele tinha muitas propriedades medicinais. E talvez por isso que a Bíblia vai destacar tanto que custou muito. Ele era um óleo, um nardo puríssimo, único. Um tipo de óleo que era feito para ungir profetas. E o mais interessante é que quando eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre isso, eu encontrei alguns estudos que falavam especificamente do que era, né? E quando você vai ver esse óleo, ele exalava como que um aroma, e uma das propriedades que tinha nele era a lavanda. Quem gosta de lavanda? Né? Lavanda é um tipo de flor, né, de vegetação que ela se adapta bem a vários períodos. Pode ser no calor, pode ser na geada. Ela vai florescer o ano todo. Algumas pessoas conhecem como alfazema, né? E como que você extrai esse óleo? Esse óleo que ela derramou aos pés de Jesus. Eu fui procurar, né, e vi que para que seja extraído o óleo da lavanda, da alfazema, ela é levemente esmagada. Essa florzinha tão... Acho que tem no próximo slide, Alice, se você puder passar para a tia Cris. Aí, ó. Ela é levemente esmagada e depois ela vai ficar várias horas numa estufa, em alta temperatura. Ela vai ficar ali até que, depois de muito tempo nessa estufa, é extraído um óleo. E aí, junto com outras propriedades, se transformou o quê? Nesse nardo puríssimo.
Então, o que aquela mulher estava ofertando naquele vaso de alabastro, e alabastro é uma região, eu não sabia disso também, era algo que havia custado muito caro para ela. Como essa alfazema, como essa lavanda que depois de esmagada e ficado ali várias horas nessa estufa, é extraído um óleo. Provavelmente o que aquela mulher levava naquele vaso eram as suas renúncias, eram as suas tristezas, eram coisas que haviam custado muito caro para ela. Mas agora ela queria derramar aos pés do Senhor, ela queria submeter por amor ao Senhor, por revelação de quem Cristo era. E aqui o Senhor falou muito profundamente comigo, de que assim como aquela mulher que entregou algo que era muito caro para ela, algo muito profundo, muito específico, nós também, para seguirmos a Jesus, para andarmos perto dele, para vivermos uma vida cristã que realmente nos dê a plenitude do que o Senhor tem para nós, nós também seremos convidados a ir para algumas estufas da nossa vida aí que Deus prepara, não é verdade? Algumas situações, irmãos, que talvez o Senhor tenha permitido na sua vida para que você seja tratado, seja lapidado, seja purificado. Muitas vezes não vai ser confortável para nós, não vai ser confortável, vai ser difícil, vai exigir que nós possamos ver o além. Mas quando nós estamos vivenciando as situações que Deus permite na nossa vida, para extrair de nós um perfume bom da sua própria presença no nosso coração, nós não conseguimos ter essa visão. A gente não consegue. Nós, muitas vezes, até desistimos do caminhar com Cristo. Mas o Senhor fala que o jugo dele é leve, o fardo é suave, é leve. As coisas que o Senhor faz nas nossas vidas não são para nos destruir, para nos levar à ruína, para nos tirar aquilo que nós amamos. Muito embora Ele muitas vezes nos leve por um caminho de renúncias, a palavra de Deus fala que os pensamentos do Senhor sobre nós, eles são muito mais altos. Amém? E a palavra fala, eu sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o quê? O fim que desejais. Deus é bom. Ele sempre nos levará a um caminho em que no final nós encontraremos com aquilo que nós queríamos. Mas existia um caminho para nós percorrermos. E essa mulher, quando ela derrama esse vaso, ela derramou ali renúncias, ela derramou sofrimentos, ela derramou talvez momentos em que ela foi desprezada, em que ela se achou solitária, em que ela não tinha tantos amigos assim. Mas ela entrega ao Senhor. Então Jesus, Ele nos convida a seguirmos a Ele e tomarmos um caminho estreito, tomarmos uma cruz, renunciarmos a nós mesmos. Porque somos portadores de um eu egoísta, é ou não é? Muitas vezes a gente pensa assim, eu quero é salvar a minha pele, eu quero é fazer o que está bom para mim. Eu não vou pensar tanto assim nos outros, né? É interessante porque às vezes a gente acha que o nosso coração já está tão preparado na entrega e na devoção, mas aí Deus vem e revela o nosso coração. Passei uma situação semana passada que Deus me mostrou algo que eu falei, Senhor, deixa eu voltar no tempo. Para fazer diferente. Então, somos portadores de um eu, somos portadores de um coração que precisa ser transformado. O pecado, ele operou em nós todo tipo de concupiscência. Mas agora,
esse encontro com Jesus faz com que venhamos buscar um caminho diferente. E é por isso que o cristianismo verdadeiro, o seguir a Cristo, o seguir Jesus de perto e a cruz, elas são loucura para o mundo que nós vivemos. Nós não encontraremos no mundo pós-moderno, nas coisas seculares, o entendimento de seguir a Cristo, nessa dimensão aqui de entrega. Não espere isso, irmão. Isso é loucura para o mundo. Em um tempo de hedonismo, né? Eu estava lendo um estudo ali naquela revista Ultimato, falando que, a busca pelo eu, a busca pelo individualismo, o autoconhecimento, que muitas vezes também é pregado, vai levar o quê? A exaltação do homem. O homem no centro de todas as coisas. A vontade humana no centro de todas as coisas. Mas o convite do Evangelho é tão diferente disso. É o contrário disso. O convite do Evangelho é que nós venhamos o quê? Tomar a nossa cruz, entregar num tempo em que as pessoas querem receber. As pessoas querem receber, as pessoas querem a informação, as pessoas querem o controle. Vivemos num tempo em que as pessoas, elas precisam ter o controle de todas as coisas e todas as informações, e agora eu tenho acesso, um mundo globalizado, que não é ruim. Eu não estou falando aqui isso, mas eu estou falando que nós caminhamos para um tempo em que a cultura pós-moderna, ela irá cada vez mais exaltar o eu, o ter, o homem, e aquilo que ele acredita é o certo. Não há uma verdade absoluta. Nós vivemos num tempo como esse, irmãos. Então, Jesus nos convida a seguirmos os seus passos de perto e até mesmo sofrermos pressões para que da nossa vida seja extraído um bom perfume, como essa mulher que derramou aos pés do Senhor um nardo puríssimo, que talvez fosse a sua própria vida, em devoção ao Senhor. Eu até marquei aqui que Efésios capítulo 4, versículo 22, não está projetado ali, mas se os irmãos quiserem abrir, a palavra de Deus vai falar. Efésios capítulo 4, versículo 22, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e não entristeçais o Espírito de Deus. Enfim, aqui o capítulo 4 ele vai, e ali no capítulo 5, na carta de Efésios, vai falar sobre várias coisas que é necessário deixarmos, mas que para o mundo é uma loucura. Para o mundo é uma loucura nos santificarmos e buscarmos o Senhor e entregarmos as nossas próprias vidas nesse altar da adoração pessoal, individual. É loucura para o mundo. E é por isso que nós precisamos sempre pensar, aonde está o meu coração? Qual é a minha devoção? Pode voltar um slide, por favor, Alice? Eu acabei invertendo, mas seguir a Cristo nos custará tudo. Renunciarmos ao nosso direito, amar quem não nos ama, santificar a nossa boca, abandonarmos a prática de alguns pecados de estimação que nós temos, agora que nós sabemos que o pecado não vale a pena e só produz a morte em nós. Esse é um nardo puríssimo que você pode derramar aos pés do Senhor. Essa vida de
olhar para Cristo e buscá-lo é uma oferta extravagante, que para o mundo é uma loucura. Mas o Senhor nos convida hoje. O que você pode entregar de mais impressionante para o Senhor nessa noite? É aquela pergunta lá. O que nós iremos oferecer ao Senhor de mais extravagante, de mais impactante, aos pés de Jesus, aquele que morreu na cruz para nos salvar? Então a nossa entrega, a nossa renúncia não falará de coisas, talvez materiais, porque muitos podem pensar: puxa, mas eu oferto, eu entrego meu dízimo na casa de Deus, eu uso meu carro para a obra do Senhor. Mas irmãos, o que nós estamos falando aqui não é só aquilo que você pode fazer, mas principalmente aquilo que o Senhor te chamou para ser. E a terceira música do louvor, quando a Ariane estava falando aqui, e eu falei: Senhor, como o Senhor é maravilhoso, porque é isso. Eu nasci para te adorar. O Senhor, Ele desde a fundação do mundo, Ele nos chamou para esse lugar, essa vida de adoração. E não para uma religiosidade. Por isso, observe a sua vida. O Senhor, Ele nos pede renúncias. Ele nos pede para nós irmos até a cruz. E muitas vezes, esse caminho até a cruz, ele não vai ter flores, né? Eu estava lendo um estudo sobre isso, que quando nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo, quando nós estamos sendo moldados, estamos lá na estufa, né? Das pressões da vida, dos pecados que temos que abandonar, das situações que precisamos pedir perdão, da nossa renúncia do nosso eu, nós não estamos vendo flores. Nós não estamos, está bem difícil. Está quente demais aqui, Senhor, não vou aguentar. O Senhor quer extrair um óleo da minha vida, mas eu acho que eu não vou conseguir. Mas sabe, irmãos, depois que a gente permite, que a gente entende, principalmente, aquilo que Deus está trabalhando nas nossas vidas, e isso em todas as áreas, seja no casamento, seja na maternidade. A maternidade é uma ótima escola de purificação do Senhor na nossa vida. O casamento, os nossos relacionamentos, lá na nossa profissão, porque todas as áreas elas estão sendo possíveis formas de Deus trabalhar conosco. Possíveis formas de Deus tratar o nosso eu, o nosso coração. Então, essa estufa, né, onde é extraído depois o óleo, ela não é agradável, mas depois que nós vemos o trabalhar do Senhor, então nós passamos a reconhecer esse caminho que nos levou até a cruz e não havia flores, agora ele fica maravilhoso, ele fica lindo. As aflições permitidas por Deus, quando transformadas e quando usadas para que nós sejamos mais parecidos com Cristo, elas já nem são mais aflições. Tem até uma música que fala isso, né? Mas Deus está produzindo um perfume caríssimo da sua vida. Você consegue identificar isso? Não fuja do tratamento de Deus. Não fuja da estufa. Da estufa de Deus que está extraindo um óleo. Por que nós fugimos? Por que nós não deixamos? Por que nós muitas vezes endurecemos o nosso coração? Por que não nos calamos? Por que não nos submetemos ao Senhor e derramamos aos pés dele as nossas vidas e pedimos: Senhor, dá-me um coração ensinável, dá-me um coração diferente. Não foi a pessoa que errou, fui eu que errei. Foi a mim que me faltou domínio próprio, foi a mim que me faltou paciência. Eu quero melhorar. Nós sempre olhamos para o outro e somos mais tardios em olhar para nós mesmos. Mas o Senhor quer produzir um bom perfume da nossa vida. Amém? O Senhor já está produzindo um bom perfume da sua vida.
E a terceira reflexão, ela fala ali que a evidência da comunhão com Jesus, o caminhar com Jesus de perto, produz um perfume que vai ser exalado das nossas vidas e ele não poderá conter-se. Você está nesse processo com Deus. Deus está trabalhando na sua vida. E o resultado disso vai ser tão maravilhoso que não vai poder se conter. Não vai ter como conter, assim como aconteceu ali naquele momento em que Jesus estava naquela sala e Maria entra e derrama esse nardo puríssimo da própria vida dela e nem um pouco preocupada com o que poderiam pensar dela, ela se derrama nos pés do Senhor. E o próprio secar os pés com os seus cabelos também era algo abominável para aquele tempo, porque a mulher, ela geralmente estava com o cabelo preso, ela não podia nem soltar. E quando ela solta e ela seca os pés do Senhor, já numa atitude profética, né, de prepará-lo ali para o momento que viria, ela quebra todos os protocolos. E quando aquele perfume enche aquela casa, não tinha mais como conter. Como é que você vai tirar o cheiro? Não dá. Uma vez eu quebrei um vidro de um perfume, acho que até era um perfume Mamãe e Bebê, da Natura, que é um perfume que fica, né? Eu amo, pelo menos. E quando quebrou aquilo, né? Não sei por que veio a quebrar o frasco tão grosso. Gente, ficou dias naquele quarto, aquele cheiro, e não tinha como eu voltar atrás. O perfume vai se exalando. Assim é a obra do Espírito Santo em nós, a obra do Espírito Santo na minha vida e na sua. A obra que Ele tem e que Ele faz em nós, muitas vezes no silêncio. A obra do Senhor, ela é silenciosa. Você muitas vezes não percebe, mas o Senhor está trabalhando. Mas ao final, vai se tornar uma evidência. E as pessoas vão pensar, aqui tem um bom perfume de Cristo. Não tem como conter. A palavra de Deus vai falar ali em Mateus capítulo 5, versículo 14, que não se pode esconder uma candeia debaixo do alqueire, pois iluminará a todos. Não há como conter. Não há como conter aquilo que Deus está fazendo na sua vida, irmão. Não há como conter a obra do Espírito Santo no teu coração. E muitas vezes nem será com o muito pregar e com as muitas palavras, mas vai ser na própria presença do Espírito Santo habitando em você, que você vai chegar num lugar e talvez uma pessoa venha até você chorando e venha te pedir ajuda. E nem ela sabe o porquê, e nem você, mas você vai pensar, é Cristo, é Jesus, é o bom perfume do Senhor que está em mim. As pressões me custaram e me custam, mas da minha vida está exalando um perfume, se eu permitir o trabalhar do Senhor. Quando nós nos submetemos ao senhorio de Cristo, a nossa vida começa a mudar. Nossas atitudes, nossos comportamentos, e isso tudo acaba sendo visto. Amém? Para a glória do Senhor, não para nós mesmos. Nós somos pó, irmãos. A nossa expectativa tem que estar no Senhor. Não coloque a sua expectativa no outro, né? Às vezes até mesmo dentro do relacionamento a gente projeta tanto a nossa expectativa no nosso cônjuge, mas faça você a diferença. Perdoe você o erro. Reconstrua, recomece. E isso vai ser honrado pelo Senhor. Isso vai ser exalado da sua vida e não vai poder se conter. Não tem como conter. É a luz do Senhor brilhando, o perfume de Cristo sendo exalado da sua vida. Então, assim como o perfume derramado pela mulher aos pés de Jesus, aquilo que Deus está produzindo nas nossas vidas, a partir do momento que nós nos submetemos a Ele, em humildade e em reconhecimento do senhorio de Deus em nós, não será contido,
mas vai mudar ambientes, vai mudar situações. E eu não estou falando aqui palavras bonitas, sabe, irmãos? Eu estou falando algo que a gente precisa anelar com todo o nosso coração, porque é para isso que o Senhor nos chama. Quando nós chegamos numa denominação, ou quando nós talvez entramos por essa porta ou por alguma outra igreja, nós pensamos: o que eu tenho que fazer? Qual é o formulário que eu tenho que preencher? Qual é o ministério que eu vou trabalhar? Qual é a camiseta que eu tenho que comprar? Mas eu quero dizer para você que primeiro você precisa falar: quem é Jesus? Você primeiro precisa ter um encontro com esse Senhor, para que então você possa, como uma consequência dessa comunhão com o Senhor, ser usado para a glória dele. É interessante porque aqui no texto, nós vemos ali no versículo 4, né? Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, aquele que estava para trair Jesus, disse: ué, por que você não vendeu esse perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Olha só que discurso bonito. E muitas vezes essa também é a nossa atitude. Eu tenho tantos talentos, eu posso servir a Deus, e eu posso fazer isso, e eu posso fazer aquilo, mas e a sua devoção, e a sua comunhão com Ele, que precede aquilo que você faz? Onde ela está? Muitas vezes, na minha trajetória de vida cristã, que são 24 anos que eu me converti, pelo fato de eu ser, talvez, a filha mais velha e ter ficado algum tempo servindo ao Senhor antes, né, solteira, antes de conhecer o meu esposo, mas eu frequentava uma igreja e eu era líder, e eu era isso, e eu fazia tal, e eu ia e eu voltava, até que chegou um momento que o Senhor me pegou. E Ele falou assim: filha, eu quero o teu coração. Eu não quero o que você pode fazer. O que você pode fazer é muito precioso. Mas se o teu coração não estiver entregue aos meus pés, vai se tornar um fardo, vai se tornar ativismo, vai se tornar pesado para você. Você não vai conseguir, porque as pessoas muitas vezes falharão, porque você vai esperar reconhecimento do homem, porque você vai bater no peito e falar: eu fiz, olha o meu talento, olha que lindo, olha. Mas é o Senhor, irmãos, é só o Senhor que pode fazer qualquer coisa. Quem somos nós? Nós somos pequenos. Deus nos usa apesar de nós. E eu não estou aqui falando que Ele usa todos nós. Ele capacita aquele que Ele escolhe. Mas nós precisamos pensar que em algumas vezes queremos impressionar o Senhor com aquilo que podemos fazer para Ele. Mas o que Ele quer é um coração contrito e quebrantado. O que Ele quer é que a gente vá para a estufa das pressões pelas quais Ele nos purifica. É isso que Ele quer. Então, precisamos nos submeter ao senhorio de Cristo. E então a nossa vida começará a mudar. E não poderá se conter esse perfume, esse óleo puríssimo que sairá da nossa oferta. Amém? Eu quero encerrar orando. Queria pedir que os irmãos abaixassem a fronte e que nós pudéssemos nesse momento colocar diante do Senhor a situação atual do nosso coração. Talvez você tenha entrado aqui hoje e tenha tido uma semana abençoada, vitoriosa, no sentido de que você conseguiu buscar o Senhor, você conseguiu dedicar tempo na leitura da palavra. Talvez você tenha entrado aqui hoje enfraquecido, desanimado pelas muitas situações. Talvez você nunca tenha entrado aqui. Essa noite pode estar sendo a sua primeira visita nessa casa de oração. Mas eu quero orar e pedir que o Senhor, Ele possa expandir essa palavra no nosso coração e nos levar a um entendimento novo. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Tu és o Senhor, Tu és o Senhor. E não há outro como
Tu, ó Deus, que possa transformar os nossos corações. Deus, diante da Tua palavra, que é viva e que é eficaz, que é mais cortante que uma espada de 2 gumes, e que revela o nosso coração, que revela o mais profundo que está em nós, nós queremos pedir nessa noite, Pai, ajuda-nos. Talvez, Pai, essa mulher, ela possa ser cada um de nós, que precisamos derramar as nossas vidas como uma oferta, mas isso diariamente no nosso convívio, na nossa vida comum. Nós precisamos entender que não é para a religião que o Senhor nos chama, não é somente para cumprirmos protocolos e rótulos e formas externas, mas o Senhor nos chama para uma vida de santificação, para uma vida de um encontro verdadeiro com Cristo, aonde nós percebemos o quanto nós necessitamos de estar aos Teus pés. Eu necessito, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso, Pai, do Teu agir na minha vida. Assim como os meus irmãos aqui, nós pedimos, Pai, nós pedimos, toca os nossos corações nessa noite, Deus. Nós queremos, Senhor, mais do que aquilo que nós podemos fazer para Ti, queremos prostrar a nossa vida, o nosso coração, os nossos afetos, as nossas expectativas também, Deus, que muitas vezes serão frustradas, Pai, porque o Senhor é aquele que é perfeito. Nós muitas vezes projetamos, Pai, as nossas expectativas, mas nesse momento queremos submetê-las, Pai, ao Senhor, à cruz de Cristo, a cruz que foi o local do sacrifício perfeito. Esse sim é perfeito. E nele nós podemos direcionar as nossas expectativas, porque ali tudo se consumou, Deus. E não há condenação para aquele que está em Cristo, Pai. Por isso, se ao adentrarmos aqui hoje, Deus, chegamos aqui com o nosso coração confuso, ou sentindo culpa, ou sentindo, Senhor, frieza espiritual, nesse momento, Deus, toca-nos, Pai. Ajuda-nos a entendermos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos a nossa própria necessidade do Senhor. Sou eu que preciso ser transformada. Sou eu que preciso, Deus, ajoelhar-me aos Teus pés. É da minha vida que o Senhor está esperando que seja exalado um perfume bom. É da minha vida que o Senhor está esperando que seja extraído um óleo que vai curar outras pessoas. É da nossa vida que o Senhor pede um testemunho vivo. Somos fracos, Deus, muitas vezes temos falhado, mas diante da Tua palavra, Deus, pedimos que o Senhor toque o nosso coração, que o Senhor nos reacenda, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor novamente, Deus, alinhe aquilo que precisa ser alinhado em nós. E nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus de recomeços, o Senhor é um Deus do novo, o Senhor é um Deus que reconstrói. Nada está perdido, Senhor, nas Tuas mãos, nada. Nenhum de nós, nenhuma situação que nos cerca hoje, nesse exato momento, por mais impossível que para o homem, por mais impossível que para aqueles que têm tantas fórmulas mirabolantes, Deus, mas materiais, nada é impossível para o Senhor, nem mesmo o reconstruir do nosso coração, muito pelo contrário, isso é o que o Senhor mais quer fazer. E nós recebemos, Pai, do Teu Espírito, essa palavra e a esperança, Deus, que temos em Ti. E Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.